convido a abrir a Bíblia em Colossenses, mais para o final, capítulo 2, versículo 17. Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o que esse versículo apresenta como duas possibilidades. E aí depois você vai ficar com sua Bíblia aberta em Colossenses 2, e vai ficar nesse capítulo 2, a gente vai olhar um pouco os versículos anteriores, tá bom? Colossenses 2, versículo 17. O meu objetivo aqui é falar sobre uma questão que, por incrível que pareça, todos nós queremos ao mesmo tempo que fugimos. Quer ver uma coisa? Se você olhar e abrir agora um Instagram, das 3 pessoas que você mais vê conteúdo, ou dos seus 3 melhores amigos, é só você ver quem está te mandando um rio toda hora, que agora é rios, ver quem te marca, quem comenta, os stories. Se você abrisse agora, provavelmente, a cada 10 coisas que ele colocou, nas últimas 10 coisas, talvez uma seja de fato um problema. Provavelmente tudo que está lá são as melhores coisas. Então, ele pegou os melhores frutos. Olha, vocês viram a foto do convite? Aquilo ali foi uma bênção, entendeu? Perto de Estela eu fiquei até mais bonito. Então, pega aquela foto do terno. Eu, quando eu vou ter a oportunidade de não ser padrinho, eu tiro uma foto e falo, agora essa é a foto do perfil. Até o próximo casamento que eu for padrinho, a gente vai ficando. Aquela foto bonita. Dificilmente alguém coloca a foto do perfil, o rosto de segunda que acordou cansado, ou de sexta. Não, você pega da festa, do melhor momento possível. Por quê? Porque ali eu consigo escolher a minha realidade. Eu escolho o que as pessoas veem sobre mim. No Instagram, você comenta o que você escolhe como realidade. Mas muitas coisas a gente quer fugir dos problemas, das dificuldades. Repara, hoje em dia, se eu perguntar a alguém, tudo bem? A pessoa responde automático, tudo. E você? Não está tudo bem muitas vezes, e ela nem quer saber se eu estou bem. Mas é só automático. Às vezes caímos no automático de dizer várias coisas. Mas estamos fugindo do quê? Da realidade. Porque às vezes a realidade da nossa casa, da nossa vida, não é a que a gente está buscando. Então, essa palavra, realidade, no final das contas, é tudo o que eu quero viver, mas muitas vezes é o que eu estou fugindo. E quando eu fujo da realidade, eu escolho um outro lugar para estar, que não é real. E esse é um problema. É que na vida com Deus, na vida como igreja, na vida familiar, nós temos um lugar que não é a realidade. E que às vezes eu me apego a algo que não é real. E é sobre isso que eu queria que a gente conversasse hoje. Porque Paulo, ele dedicou no capítulo 2 a falar sobre uma vida plena com Deus. Mas apresentou muitas coisas que as pessoas estavam se apegando. E aí nós vamos ler o versículo 17. Conseguiria a versão NVI? Porque a NVI, ela traz um outro significado sobre, mas o corpo é de Cristo, que é a palavra realidade. Obrigado. Ah lá, viu? O pessoal aqui é eficiente. Olha o que a Bíblia diz. Essas coisas, e já vamos falar sobre essas coisas, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em... Só alguns sabem. Vamos de novo. Essas coisas são sombras do que havia de vir. Mas a realidade, porém, encontra-se em... Então a Bíblia, e Paulo deixa claro, que existe um lugar onde tudo é real, onde tudo é de verdade, onde tudo é claro. E esse lugar é em Cristo. Logo, se eu quisesse resumir, eu poderia ver o seguinte: tudo aquilo que está fora de Cristo, no final das contas, não é real. Já vamos ver o motivo. No final das contas, aquilo não é o real.
não é a realidade, não é verdadeiramente o que Deus tem para mim. E aí eu já abro um parênteses, mas, pastor, eu vivi ou vivo coisas na minha vida longe de Deus, e é o que eu vivo no dia a dia. Vai me dizer que o choro, o sofrimento, a dor, as coisas que eu passo não são reais? O tempo que eu estou distante, as coisas que eu sofri não são reais? Eu sofro, dói em mim. Sim, isso dói. Mas essa não é a realidade do que Jesus quer para nós. A nossa vida, na verdade, eu nasço longe do que verdadeiramente Deus quer para mim. E ao ter um encontro com Jesus, Ele me apresenta uma nova realidade. E é isso que nós queremos. Qual é o problema? Talvez hoje você esteja se apegando a diferentes coisas que você achava que era realidade, mas a Bíblia apresenta como sombra. Mas o que é sombra? Sombra é sombra. Exemplo, se eu vier aqui, eu faço sombra nessa projeção. Nós estamos vendo que essa sombra é a minha mão. Mas se eu tivesse muito distante e vocês vissem apenas a sombra, vocês deduziriam, opa, alguém está com a mão no projetor. Eu sei porque eu vejo a sombra. A sombra é a projeção do que é real. Você não deduz que o verdadeiro é a sombra. O real é a mão, que é projetada ali. O que Paulo quer dizer, e a gente vai ver o que ele está falando, é que existem coisas que essa igreja aqui, ó, os colossenses, na cidade de Colosso, eles estavam escolhendo se apegar, ou viver, ou aceitar como verdade, coisas que não eram a realidade, que eram projeções. E porque eles se apegaram com projeções, eles não estavam se apegando com Jesus. A Bíblia tem uma palavra que é usada para uma projeção, do Antigo ao Novo Testamento. Porque projeção é uma imagem. E na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, os ídolos são imagens. A palavra ídolo quer dizer uma imagem, uma representação de algo. Então, quando a gente olha, por exemplo, no Antigo Testamento, ou quando você vê qualquer construção, um bonequinho, um retrato, alguma coisa que fala, esse aqui é o meu Deus, você olha, isso é um ídolo. O nome é esse, é um ídolo. Uma pedra, feito de barro, um ídolo. É uma projeção, uma imagem. Eu queria dizer que nós podemos estar hoje em nossos corações com sombras, ídolos, e perdendo a oportunidade de viver a realidade, que é Cristo. Então vamos olhar o texto, voltando um pouquinho, eu te convido aí no versículo 8, a gente vai lendo até voltar para cá. E o nosso desafio é, nesse caminho, que você já sabe o final, questionar a si mesmo. O que eu estou vivendo é sombra ou é realidade? É um ídolo, uma imagem que foi construída de algo, e eu estou me apegando tanto a isso, que eu estou perdendo a realidade? Então eu te convido a prestar atenção, a gente ir, quebrando um por um. Se você identificar que é sombra, que é imagem, escolhe. Permanece com o ídolo, permanece com a sombra, com Jesus. E aí no final a gente fala da consequência. Olha o versículo 8. Só para a gente ter o costume de ver um pouquinho do contexto, esse texto começa melhor no versículo 6. Porque Paulo diz assim, portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Então Paulo fala, vocês não são de Jesus? Permaneçam nele, porque Jesus é de verdade. E aí Paulo dá uma advertência, já no versículo 1, para ter cuidado. Tenham cuidado, para que ninguém venha enredá-lo ou enganá-lo com sua filosofia ou vãs artimanhas, sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Sabe qual é uma primeira imagem que nós criamos na nossa vida e fugimos da realidade? Pessoas. Um dos maiores costumes que temos é aceitar para nós a sombra de uma pessoa quando Deus se apresenta todo para nós.
Um dos maiores erros e uma das maiores sombras que alguém pode escolher para a sua vida é aceitar que pessoas se coloquem entre o relacionamento delas com Deus. Um dos maiores erros é viver às sombras do que uma pessoa é, quando a realidade está disponível para nós. Olha só, pensa comigo. Se eu falasse para você, eu tenho aqui o melhor doce do mundo, você ia querer o doce ou a sombra do doce? Quem quer o doce, levanta a mão para eu saber. Quem quer a sombra do doce? Olha, por pouco, Wagner. Eu achei que Wagner ficou na sombra, o que é isso? Aí ele fala assim, eu estou na dieta, Agora, olha que interessante. Eu tenho o doce, estou te oferecendo. Você diria, não, prova aí, pastor. Depois você me conta o quão bom esse doce é. Não, você vai falar, divide no meio aí, pastor. Metade é minha, metade é sua, ninguém viu, metade. Você ia querer experimentar o doce. Por quê? Porque o doce está acessível. Agora eu falo, tem o doce, mas custa R$200 um pedacinho desse aqui, ó. Quem quer? Ninguém quer. Muito caro. Agora não é mais acessível para mim. Pastor, compra você. Por que eu não compro você? Prova. E me fala, porque eu não tenho condições de comprar esse doce. Ah, eu tenho um carro muito caro, eu sempre quis andar nesse carro, mas não tenho condições, mas conheço alguém cheio de recursos, conheço Felipe. Felipe, como que é andar no carro? Anda você e me fala. É por isso que a gente está no Instagram, querido. Porque a gente quer viver das sombras. Eu não tenho condição de conhecer o mundo, eu não tenho condição de viver a vida de algumas pessoas, de ter o dinheiro de algumas pessoas, a felicidade, jogar em alguns lugares, viajar e ter. Então, o que eu me contento? Em, pelo menos, ver a sombra, a projeção de alguém que viveu. E eu não estou falando que você tem que agora deixar de seguir quem viaja, fitness, qualquer pessoa. Não. Só cuidado para que a filosofia dessas pessoas te tire de Jesus. E tira. E tira. Tira tanto as boas quanto as ruins. Por incrível que pareça, existem pessoas que escolhem a sombra do que é ruim. Eu tenho certeza que alguém aqui já viu o salário de algum jogador famoso, artista, e falou, poxa, queria receber isso. E às vezes nem sabe a vida, o que as escolhas que a pessoa faz, tenho certeza. Mas eu tenho certeza também que talvez você já tenha visto a vida de um pregador sério da palavra, e falou, eu queria essa vida para mim. Você quer ministrar o louvor como Morada, quer pregar como Subirá, quer viajar o mundo pregando como Nicodemos, você quer ser conhecido, escrever livros. A gente se projeta, o ser humano gosta de se projetar no que o outro tem, porque a grama do outro parece tão melhor que a minha. Qual é o problema? É que o Jesus é o mesmo daqueles que têm e o que não têm. E aí a gente quer viver filosofia de pessoas, a vida das pessoas. Mas Jesus está ofertado. O que Paulo está falando aqui é cuidado, porque você está preso à filosofia de homens. Você está idolatrando homens, está fazendo de homens a imagem do que te dá acesso a Deus. E aí você vai começar a achar que só quem pode pregar, só quem pode ministrar, só quem pode te dar acesso é o pastor. Você vai criar uma imagem dele. E eu não estou falando sobre o valor do tempo que ele estudou, da busca, não. Eu não estou dizendo aqui, não, o pastor não serve para nada, deixa ele de canto. Não é isso. Mas o pastor é só alguém que se importa em buscar Deus. E incentiva cada um aqui a buscar Deus. Aí você vai me dizer assim, mas pastor, eu não sei. Eu quero pregar, eu não sei. Quero ler a Bíblia, eu não sei. Eu queria abrir um parênteses para te fazer um convite. Foi ser que a pastora Marta hoje, eu dei spoiler a Sabrina, que a gente conversou, eu e ela, Estela, e vai ser a todo mundo. Eu vou começar a partir de agosto, pode mandar mensagem no meu WhatsApp. Eu vou começar um projeto de uma escola de interpretação e pregação. Ou seja, se você não sabe nada, você não sabe como abrir a Bíblia, leia João 3,16 e transformar numa mensagem. Tudo bem, também não nasci sabendo, sabe? Aprendi. Eu vou ensinar. A gente vai devagar, vai com calma, se for necessário. Eu vou no tempo de um grupo, depois no tempo de outro. Tudo bem? Então vai ser uma escola de interpretação e pregação. Ah, eu queria muito um dia pregar na minha escola, no trabalho, ou aí, pastor. A oportunidade está dada. Já tem gente querendo, tá? Dou spoiler. Você vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp, vou mandar no grupo, a gente vai, eu vou ver um horário, a gente vai criar isso. Por que isso?
Porque o que Deus fala comigo, Ele fala com você, irmão. Eu não sou melhor que ninguém, não. Eu não tenho um acesso melhor do que ninguém. A única coisa que eu escolho é provar na realidade. Talvez você não esteja encontrando porque você está ficando na sombra. Está querendo a postagem do pastor. A postagem de um líder. Busca, encontra. Se tem uma coisa que Deus não recusa, quem tem fome e sede. Deus é ilimitado. Tem para encontrar. Só que sabe qual é o problema? Você escolhe ficar na sombra de um filósofo, de um pregador, de um coach que prega que tudo vai dar certo, que prega que a vida vai dar toda certa para você, todo o dinheiro do mundo, ao invés de buscar a verdade, a realidade que é Cristo. E se você tem dificuldade para achar, que bom, eu também tenho dificuldades hoje e já tive muitas antes. Fui humilde para procurar quem podia me ajudar. Então, se você precisar, eu estou aqui me colocando à disposição. No final do curso, podem procurar pessoalmente ou mandar uma mensagem. Estou nesse curso aí, estou nesse grupo aí. A gente vai ver um horário e vai começar. Tudo bem? Então, voltando, você está preso nas sombras porque quer, muitas vezes. Jesus é a realidade. E sabe o que acontece? Seres humanos frustram. A sombra frustra. Você não consegue segurar a sombra. Eu posso fazer a projeção mais bonita, sabe? Você reconhecer a silhueta do meu corpo, a silhueta da pastora Érica, a silhueta da pastora Marta, a silhueta do pregador. Você pode, eu sei quem é, mas você não consegue segurar a sombra. Cuidado para não se perder a sombra. Porque quem muito se apega à sombra faz ídolo. E quem adora ídolo não adora Deus. E sabe aquela música bonita aqui, ó? Mas a igreja ser arrebatada, vai ser arrebatada pelo Deus de verdade. Quem vive de ídolos não será arrebatado para o céu. Vai junto com o ídolo. E quando surge a luz, o que acontece com a sombra? Não sabem? Rosinete, desliga a luz, por favor. Pode ligar. Sombra, amém? E o que acontece quando surge a luz? Pode ligar. A sombra faz o quê? Se o seu salvador for um ídolo, for uma pessoa, você vai desaparecer quando ele desaparecer. E aí Paulo fala, foge disso. Olha a resposta de Paulo, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo quase fala assim, errado é você, povo de Colosso, que acredita que eu, Paulo, vou te dar algo por ser especial, quando o que é especial é Jesus, em quem habita a plenitude. Paulo se considerava o pior dos pecadores. Não porque ele era o pior das pessoas, mas ele era a pior pessoa que ele conhecia. E mesmo assim ele diz, considere anátema, maldito, qualquer um que pregue o evangelho diferente do que apresenta Jesus. Que evangelho é esse diferente? É um que não fale que Jesus salva. É um que não apresente o ser humano como pecador e que precisa de Jesus. É um que fale que você é perfeito. É um que fale que você não precisa de santidade, não precisa mudar de vida, que você pode ser igreja do seu jeito para o resto da sua vida, não tem que mudar nada, que as portas do dinheiro se abrirão todos os dias. Isso é anátema, cuidado. Paulo falou, se vier um anjo, e se tem uma coisa que é forte, é anjo. Se viesse um anjo e pregasse o evangelho que não é esse, Paulo falou, ele é maldito. Só que o anjo, muitas vezes, o inimigo, ele prega uma sombra. E essa sombra vem através de pessoas. E às vezes a pessoa é de Deus. A pessoa é de Jesus, ele está vivendo a realidade, mas você está na sombra dele. E você se apega à sombra. Cuidado, Paulo alertou, cuidado por se apegar a pessoas, escolher pessoas para serem ídolos da sua vida, ocuparem o lugar real de Jesus, porque às vezes as pessoas nem sabem e você está seguindo ela mais que Jesus, e quando essa pessoa sai, você não vive a realidade. Sabe quem fez isso? O povo de Israel com Moisés. Eu acho incrível o texto. Se você não conhece, eu vou dar um resumo. Nós conhecemos a história de Deus tirando o povo de Israel do Egito. Atravessou o mar, cantou o hino da vitória. Aí Deus vai ensinar o povo, chamou Moisés. Moisés foi o cara que estava na frente do povo. Deus usou Moisés para salvar o povo.
quando Moisés foi recolhido, subiu ao monte, o povo ficou maluco. O povo pensou assim, ué, quem Deus fala é Moisés, e Moisés fala com a gente. Se Moisés subiu, como é que eu acho Deus agora? Aí foram no primeiro. Arão. E agora? Acho que Moisés não volta não, está demorando. O povo só sabia encontrar Deus através de quem? Vamos de novo que vocês sabem a resposta. O povo só achava, ou só sabia encontrar Deus através de? Moisés saiu, constrói um ídolo, constrói uma imagem, faz uma sombra. Uma sombra para encontrar Deus. Esse é o mais engraçado, eles não queriam encontrar outra coisa, eles queriam Deus. E é feito um bezerro para encontrar Deus, e Deus não gosta, manda destruir. Então a Bíblia me ensina que Jesus não se agrada que nada ou nem ninguém ocupe o lugar dele. Ainda mais quando ele já ocupa o lugar dele em você. Vê se faz sentido você enviar alguém no seu lugar para encontrar com Deus, quando poderia ser você. Não faz. Racionalmente, você vai falar assim, não faz. Agora, olha a sua vida. Você que está na transmissão, nós que estamos aqui, olha a sua vida. Faça uma análise sincera para você. Será que não tem um lugar na sua vida onde tem uma pessoa que está te impedindo, ou você está esperando essa pessoa para encontrar Deus? Pensa sinceramente. E Deus está aí, pleno, o Espírito Santo dele está pleno. E você escolhendo pessoas. Não faça ídolos de líderes. Não faça ídolos de pastores. Não faça um ídolo meu. Não faça um ídolo de qualquer pastor. Não faça um ídolo de qualquer irmão. Do mais santo possível. Não faça ídolo. Só tem um mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo. Amém? Versículo 10. Ele disse assim, vê. Cuidado com a filosofia das pessoas, para que elas não te prendam. Ah, pastor, você não falou sobre as pessoas que têm uma filosofia contrária à Bíblia. Falei, mas foi domingo passado. Olha aí. Se você não ouviu a pregação do domingo passado, está no YouTube, amém? Viu? Está lá sobre as más influências. Você vai escutar e vai fugir disso. Mas disso não. Ninguém veio aqui para escutar a influência do que não é de Jesus. Você veio para ouvir Jesus. Mas tem que alertar que até de Jesus eu posso colocar alguém no lugar. E aí ele diz no versículo 10, que nós já recebemos essa plenitude, porque nós estamos no que é o cabeça. E aí, a partir do versículo 11, ele começa a falar da nossa transformação. Ele fala de uma palavra difícil, porque nele vocês também foram circuncidados. Que palavra difícil. A circuncisão, queridos, era uma marca que o povo de Israel tinha para mostrar que eles eram de Deus. Uma marca de um tempo, de uma outra aliança. Nós temos essa marca, que é o Espírito em nós. E aí ele descreve a sua vida. Olha o versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, que é esse momento que eu reconheço Jesus na minha vida, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí, quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, ele deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. E agora, Paulo faz uma descrição da ação de Jesus que parece o maior espetáculo da terra. Olha só. Cancelando o escrito de dívida, que era contra nós, e que era uma ordenança, era prejudicial, removeu inteiramente, cravando esse registro na cruz, e despojando os principados, potestades, publicamente. Ele expôs ao desprezo, e triunfou sobre eles na cruz. É quase como se Paulo falasse, olha, aconteceu a maior festa, a Copa do Mundo feminina, masculina, as estreias do cinema, nada disso se compara com esse espetáculo. Aconteceu que num dia, a morte, os inimigos de Deus, o diabo, os anjos caídos, mas também os anjos celestiais, a humanidade viu o grande espetáculo que foi a vitória de Deus na cruz. E naquela vitória de Deus na cruz, não foi só uma vitória para Pedro, Paulo, foi para Carlão, foi para Júlia, foi para Luiz Fabiano, foi para mim. Ali,
Jesus venceu o pecado e a morte. Ele pagou a dívida na cruz. Ele pagou a dívida por nós. E tem pessoas que escolhem viver à sombra de pecados não perdoados, de uma culpa que não existe mais, uma condenação falsa, ao invés de viver a realidade que é Cristo. E antes que você pense se é você, ou você acha estranho uma pessoa escolher isso, cuidado. Cuidado. Tem gente que acredita que não pode assumir o ministério porque não merece. Tem gente que não frequenta a reunião da igreja porque acha que não é merecedora de Deus. Pode ser que você ainda não ocupe o seu lugar com Deus porque você chegou aqui achando que não merece. Posso te falar uma verdade? Não merecemos mesmo. Só que não merecer e não ter é a sombra. Realmente não merecemos, mas não ter é diferente. A dívida não foi paga na cruz porque eu fiz algo para merecer. Não, já aconteceu na cruz. Isso é graça. Então a mentira, a sombra, oculta a graça de Deus. E tem pessoas que não estão procurando Deus porque não se acham merecedoras, ou não querem o sacrifício de Jesus, e querem buscar ser merecedoras. Então tem dos dois lados. Tem gente que transformou um impedimento, um obstáculo, o pecado. O próprio cativeiro. O passado. E se tem uma coisa que o inimigo é bom em acusar. E toda acusação é mediante um crime. Ninguém chega para mim, pastor Rodrigo, você matou alguém. Eu nunca matei ninguém. Então. Ah não, pastor Rodrigo, você furou fila um dia na sua vida. Ih, rapaz, eu já furei fila. Está vendo? Eu só sou acusado do crime que eu cometi. Então, para ser um bom acusador, é necessário conhecer os seus crimes. Os seus erros. E para ser um bom acusador, eu preciso falar muito bem sobre os seus erros. E aí nós legitimamos e deixamos que pessoas falem dos nossos crimes, dos nossos erros, do nosso passado, das coisas que não fazem mais parte de nós, que faziam parte de um erro, de uma sombra do que eu vivi. E a gente carrega isso. Eu não mereço, eu não posso ser filho, eu não posso estar na igreja, eu não posso ser de Jesus, eu não posso ter um casamento bem sucedido, eu mereço me dar mal no trabalho, eu mereço me dar mal da minha família, eu mereço ficar sozinho, eu mereço ser desempregado, eu mereço ser punido. Eu começo a viver tanto nas sombras que se torna um ídolo. Quando Jesus já disse, mas eu já fiz a vitória. O espetáculo já foi dado. Os anjos no céu aplaudiram. Tem aquele texto em Lucas 15, que fala que há maior festa nos céus do que a festa do filho que retorna, do que quando se acha a dracma a ovelha. Por quê? Porque ali há o arrependimento. Por que há festa? Porque os anjos já viram a vitória de Jesus. Então é feita uma festa na igreja também, porque quando alguém aceita de verdade a realidade, é quebrado um ídolo. E o seu passado pode ser um ídolo na sua vida. Mas não é só um passado ruim que se torna ídolo. Não são apenas problemas que se tornam ídolos. Às vezes os dias de glória, as coisas boas, a sua busca que você fez se torna ídolo. Olha que loucura, pode ser que um ídolo entre nós e a nossa relação com Deus sejam as atividades, as coisas que eu faço ou deixo de fazer. Da onde você está tirando isso, pastor? Olha aí o versículo 16. Paulo que disse. Portanto, que ninguém o julgue, abre o parênteses. Se Paulo fala, não permita que alguém te julgue pelo que você come, pelo que você bebe, por algum tipo de festividade, por luas novas ou dias de sábado, significa que naquela época, dentro da igreja, havia um movimento de julgar. Exemplo, Felipe, não veio no culto jovem, né? Felipe, tá comendo tal coisa, né? Era um costume lá. Por que eles faziam isso? Porque eram ruins? Não. No passado,
eles aprenderam algumas coisas no início. Exemplo, aprenderam a não comer alguns alimentos, a não beber algumas coisas. Aprenderam que tinham que celebrar algumas festas. Que festas são essas? Uma vocês conhecem. Abril, nós celebramos a festa da Páscoa, que não é sobre chocolate, apesar de ser bom chocolate, mas a palavra Páscoa quer dizer passagem. Deus tirou o povo da escravidão e fez passar pelo mar e pelo deserto para um lugar melhor. Fez com você também. Se você chegou aqui ainda e você não fez a passagem, Jesus quer fazer uma passagem na sua vida. Então, quando o povo de Israel celebrava a Páscoa, o que ele celebrava? A vitória de Deus em salvá-lo de Israel. Tinha uma festa, que era a festa das tendas, que eles ficavam em tendas, como era na época do deserto. Mesmo depois, para quê? Para eles se lembrarem que Deus proveu no deserto. Para que o povo não esquecesse depois, faz uma festa. Mas qual era o objetivo da festa? Ficar na tenda? Não, lembrar do Deus da provisão. Qual era o objetivo do sábado? O objetivo do sábado era, o povo tinha que trabalhar. Temos que trabalhar, temos que fazer. E no mundo, nós somos reconhecidos pelo que fazemos. Tanto é que a primeira coisa que alguém pergunta assim, ó, Ramon, o que você faz? Quem é você, Ramon? Ramon respondeu, sou professor. É a primeira coisa que a gente responde. Então, talvez, 6 dias da sua semana, você é lembrado pelo que faz. E no sábado? Para o povo de Israel, sábado não, porque sábado você não fazia nada. E vão te lembrar pelo quê? Se você não está fazendo nada. Qual é o seu valor no dia que você não faz nada? É o valor que você tem quando você não faz nada. E aí, quando você não faz nada, você percebe que Deus nunca te amou pelo que você fez. Ele sempre te amou por quem você é. E qual era o ponto? Isso é sombra. Queridos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Eu não estou falando se eu vou deixar ou não de fazer pelo outro, vou abandonar o culto. Não, o culto de domingo é sombra. Não estou falando isso não, tá? Eu estou falando que viver achando que essas coisas são a realidade é sombra. Por isso que ser julgado, por isso é sombra. Porque você é chamado para viver a realidade. Você não é chamado para guardar um dia. É para viver para Cristo. Você não é chamado para comer ou não comer alguma coisa, é para viver para Cristo. Quando eu vivo com Cristo, eu sei exatamente o que eu como, o que eu não como, o que eu falo, o que eu não falo, o que eu bebo, o que eu não bebo, aonde eu vou, onde eu não vou, o dia que eu cultuo ou não. É para viver a realidade. Só que tem gente que está vivendo a sombra. E Paulo disse, não sejam julgados. Por quê? Porque não é por causa das sombras de um passado que vai ser o seu relacionamento. Não é porque você vai mais ou menos no culto. Não é por estar domingo ou não. Não é pelo maior ou menor dízimo, o valor da sua oferta. É pelo que você vive na realidade com Jesus. A igreja, hoje em dia, atualmente, num mundo que se valoriza o dinheiro, a posse, o poder, o que eu faço, o que mais tem é gente se gloriando pelo que faz. E o que menos tem é gente sendo com Deus. É gente construindo sombras. E sabe qual é o problema? Rosinete, desliga a luz, por favor. Ninguém vai te julgar pelas sombras. Nas sombras tudo é oculto. Ninguém vê. Ninguém olha. O seu julgamento, pode ligar, Rosinete, é pelo que você vive na realidade. Ou você acha que no juízo que virá, e se você não sabia, virá, Deus vai abrir um calendário. Só de domingo, né? Porque a gente chega a esse cúmulo. O cúmulo de julgar quem guarda qualquer dia da semana, mesmo sábado, e guardar o domingo como se fosse alguém que guarda o sábado. De viver esse cúmulo. Esquece que domingo é dia do Senhor em resposta ao que eu vivo com Ele. Mas de segunda a sábado, nós somos cristãos também. Você não conquista ninguém no seu trabalho domingo. Poucos aqui talvez trabalhem domingo. A adoração é uma continuidade, foi falado aqui hoje. Aí quer viver domingo, guardar o domingo. E aí nós chegamos a isso e esquecemos que o juízo não é um calendário que mostra os domingos sim, domingo não. No juízo é feito apenas uma análise. Você entregou a sua vida ao que é real? Sim.
A partir daí, Deus sabe se você viveu para Ele ou não. A presença, o encontro com Jesus é suficiente para tirar das sombras e te levar para o que é real. É só isso. É um encontro. Ah, pastor, mas calma aí. Pode voltar no versículo 17? Viu? Voltando no versículo 17. Eu disse que a gente voltava para cá. Ah, mas pastor, eu estou preocupado, calma aí. Então eu vou faltar domingo. Eu vou te perguntar, mas o encontro que teve com Jesus aconteceu? Não, eu vou... Você encontrou com Jesus? No trabalho eu falei, olha, sabe o que é a nossa vida? É uma transformação depois de um encontro. Nós estamos acostumados a transformar depois de encontros. Depois que você conhece um bom amigo, você muda. Você conhece seu marido, sua esposa, o namorado, você começa a mudar. Muda a roupa, quer vestir mais bonitinho. Os homens às vezes começam a usar um perfume, que às vezes esquece. Antes disso, perfume, agora você começa a lembrar do perfume, muda a roupa, anda mais arrumado. Mas por quê? Alguém te mandou mudar a roupa? Não. Mas houve um encontro. Existe alguém agora que por algum motivo você quer agradar. Aí você muda. Então você não muda por nada, muda por causa de um encontro. E aí se Carlão olhasse, ei, pastor Rodrigo, tá na beca hoje, por quê? Não, vou encontrar a Estela, né? Ei, eu vou estar com ela. Mas pastor, você não precisa botar essa blusa para encontrar com a Estela. Eu sei que eu não preciso, mas o encontro que eu tive com ela me leva a isso. A igreja é um lugar de encontro. O nosso encontro é lindo, eu gosto muito de estar com cada um. Mas o principal encontro é com Jesus. Porque se eu tiver encontro com Jesus real, Deus tira as sombras. Se a igreja se preocupar em ser real, as sombras somem. Porque diante do seu testemunho, da sua vida com Deus, diante do que não há maquiagem, é real. A palavra sincero vem de uma origem italiana, aprendi isso, achei incrível, que os vasos antes às vezes rachavam. E aí, para eu vender um vaso rachado, eu pegava a cera, passava no vaso, dava uma mão de tinta e parecia que o vaso não estava quebrado. Então, quando se percebeu essa ação dos comerciantes, começou a se classificar os vasos que não tinham cera, os vasos sim cera. Então, na verdade, o sincero é quando você é real. Mas o lindo é que Deus não te chama para ter cera, porque o vaso imperfeito ele quebra e faz um novo. Ele te torna real. Deus não te chamou para se prender à sombra de uma pessoa, porque Deus é poderoso o suficiente para ser tudo em todos, inclusive em você. Deus não precisa de uma pessoa para alcançar a sua vida. Ele escolhe ir através dela para se mostrar a você. Mas o que Deus quer é você. Então Deus não me levantou para te encontrar. Deus já te encontrou. Deus me encontrou. Agora Ele quer reunir o que Ele encontrou. Deus sabe o seu passado, querido. Deus sabe dos seus pecados. Todos. Todos. Sabe todos. E escolheu te encontrar. Escolheu ser real na sua vida. E Ele é perfeito. Ele não está nem ligando. Não levante obstáculos e muros, sombras do seu passado. Quando a Bíblia diz as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E não se permita ser julgado pelo que você faz ou deixa de fazer. Se permita de olhar a sua vida e falar, existe a realidade. Porque eu tenho certeza, queridos, que eu posso não chamá-los para estar na EBF para trabalhar. Basta que eu diga isso. Aqueles que tiveram um encontro de verdade com Jesus, respondam esse encontro servindo. E ele já faz uma separação clara de quem é de Jesus e quem ainda precisa se encontrar. Porque a gente encontra com a realidade. E o verdadeiro amor de Deus não tem comparação. Se lembrar que Deus te ama, não tem comparação. Ah, eu cheguei aqui, eu não sabia que Deus me amava. Pronto. Essa é a maior realidade que existe no mundo. Ah, pastor, eu já sabia que Deus me amava. Pronto, você já teve um encontro. Agora responde a Ele.
Você escolhe, querido. Tem duas opções. Ou você fica na sombra, ou você vive a realidade. Quem vive na sombra, quando vier a luz e a sombra se dissipar, junto com a sombra vai. Quem vive na sombra, a realidade mostra o problema de viver na sombra. Pessoas falham, dinheiro acaba, fama acaba. Fama acaba, dinheiro acaba. Por incrível que pareça, queridos, o Big Brother Brasil deve ter uns 20 anos. E muitos daqueles milionários de 20 anos atrás, 20 anos, já estão sem dinheiro e você nem lembra o nome. Cheio de... Jogadores que ganharam fortunas, hoje não tem nada e você não lembra o nome. Fama acaba, dinheiro acaba. Os homens são como planta. A glória, os feitos dos homens são como as flores da planta. A planta murcha, a flor murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu tenho um convite para te fazer, querido. Enquanto o Ministério Louvor vem vindo, a gente continuar adorando. Hoje quase que eu não subi, para ser sincero, quase que eu falei assim, adora, continua, segue que tá. Mas nós somos chamados para adorar uma realidade. Nós não vamos adorar as sombras. Nós não fomos chamados para adorar o que Deus fez na vida dos outros tão somente. É para adorar o que Deus fez em nós. Essa igreja não foi chamada para viver as sombras de um passado, mas a realidade de um presente e as glórias de um futuro. O que aconteceu desprezado não é ponte, mas ponte é feito para atravessar. O que nós éramos ontem é inválido? Não, mas só serve se hoje eu continuar crescendo, continuar buscando, continuar indo, avançando, entregando mais, conhecendo mais de Jesus, vendo mais da realidade de quem Ele é. Tem espaço aqui para mais pessoas conhecerem a realidade. Se não tiver espaço, a gente arranja espaço, nem que a gente cultue no meio da rua para mais pessoas aceitarem e verem Jesus. Então existe mais da realidade de quem Deus é, para vermos. Tem mais, existe mais, só não existe mais para quem escolheu viver na sombra. Fique de pé.